Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula número 8 sobre redes de computadores. Estamos aqui utilizando o currículo da Cisco, do curso de Introdução às Redes, versão 7.0. O assunto é bem interessante, o assunto de hoje, que é sobre switch básico e configuração de dispositivo final. Então eu vou estar usando o currículo aqui e ao lado eu já deixei o Packet Tracer, que é o simulador de redes, para a gente ir fazendo algumas práticas aqui ou alguma demonstração. O objetivo do simulador, basicamente, se você não tem acesso aos equipamentos, aos switches e roteadores da Cisco, você pode estar utilizando o simulador, ou mesmo para fazer um treinamento antes de realmente você usar o equipamento físico mesmo. Então eu já vou colocar aqui no simulador, inclusive, um switch básico e um dispositivo final. Porque um switch, na verdade, é um dispositivo intermediário, como já aprendemos nas aulas anteriores. E o dispositivo final pode ser representado por um computador, um PC, por exemplo. Então vamos colocar já aqui um PC, que seria o dispositivo final, e um switch. E um switch pode ser esse 2960 da Cisco aqui, que é representado então aqui, para a gente poder fazer algumas configurações, que é o que vai ser ensinado. Eu vou estar passando o conteúdo e, claro que eu não vou ficar lendo o texto, porque senão vai demorar demais, mas eu vou vendo as partes principais. Aqui ele fala sobre o objetivo desse módulo em si, né? O que vai ser aprendido, que é acesso ao Cisco iOS. iOS é o sistema operacional que é utilizado no switch ou no roteador, que significa Internet Work Operation System. Então é um sistema operacional, assim como sua máquina tem um sistema operacional, o Windows, o Linux, o Mac OS, o roteador ou switch também tem um sistema operacional específico para fazer determinadas configurações. Então vamos ver as navegações básicas nesse iOS, uma estrutura de comandos, que nós podemos utilizar no iOS, configurações básicas do dispositivo, como salvar essas configurações, porque inicialmente você está utilizando a memória RAM, e se você desligar o switch, você vai perder o que você configurou, então você pode salvar essas configurações. Portas e endereços, configuração de endereço IP e algumas verificações de conectividade também, principalmente com o comando ping para testar a conectividade. Acesso ao Cisco iOS. Então aqui fala um pouco do sistema operacional, esse desenho aqui já representa bem a estrutura, né? Nós temos o hardware, que seria o switch, então. Temos o kernel do sistema operacional, e tem um shell do sistema operacional, que seria justamente aquela parte onde a gente coloca os comandos. Através do shell a gente coloca os comandos, e esse comando é interpretado ou executado pelo kernel e interfere ali no nosso hardware. Então tem duas formas de você influenciar no seu sistema operacional, seja ele do switch ou do PC, né? Uma forma seria a forma gráfica ou a forma através de linha de comandos. Aqui seria a forma gráfica e a CLI seria a forma de linha de comando. Aqui está dando um exemplo até no Linux, dando o comando ls para listar os arquivos e diretórios, e aqui a GUI mostrando a interface gráfica. Que já podemos passar mais adiante. Aqui fala sobre o método de acesso. Como é que eu acesso o sistema operacional do switch? Como é que eu acesso o switch para mexer nas configurações? Tem três formas de eu acessar. Através do console, através do Security Shell ou SSH, ou através do Telnet. O console seria uma forma de você acessar localmente. Você está localmente, está com seu switch ali, você pode ligar um cabo, que é o chamado cabo console, e você ter acesso ao seu switch e executar os comandos e fazer as configurações. Você pode fazer isso remotamente, à distância, através do protocolo SSH ou Telnet. Então esses dois aqui então são utilizados para acesso remoto ao seu switch ou roteador. Já o console é o acesso local, que é o que a gente vai utilizar nesse momento. O SSH e o Telnet a gente vai ver
em outro momento. Em outro momento vamos fazer o acesso remoto. Aqui existe o programa de emulação de terminal, então quando você está com equipamento físico, com PC e com um switch, você precisa ligar o cabo console e no seu PC precisa ter um emulador, um pequeno programa, tem vários emuladores, né? Então você baixa um emulador onde você vai, através dele, acessar o switch, estando ligado ao seu cabo console. Então aqui dá algum exemplo de alguns programas desses, que pode ter sido utilizado. No caso aqui, no simulador da Cisco, no Packet Tracer, não vamos precisar usar o emulador. O uso aqui vai ser direto. Navegação no iOS. Vamos ver como a gente navega no iOS. Bem, para navegar no iOS, a gente tem que entender que tem duas formas, dois modos de execução que a gente chama, né? Que é o modo de execução de usuário, ou modo exec usuário, e o modo exec privilegiado. A diferença básica dos dois é que no modo exec usuário, você tem uma limitação de comandos para uso. Seria o prompt de comando do switch assim que você entra nele. A primeira entrada é através do exec usuário e tem alguns comandos que você pode utilizar, não são todos, né? São principalmente os comandos de monitoração, né? Para você listar e verificar como é que estão as configurações. E o exec privilegiado, que você acessa através de um comando que você executa, aí sim você tem acesso a uma gama grande de comandos e você pode mexer bastante no sistema operacional. Então basicamente essa seria a diferença dos dois. Então já vamos fazer uma demonstração aqui, como é que a gente faz para ligar o cabo console e fazer esse acesso no modo exec usuário e no modo exec privilegiado. Então vamos ligar aqui através do cabo, vamos aqui na opção de cabos, e o primeiro da lista aqui é justamente o cabo console, esse azulzinho aqui. Então vamos ligar aqui no PC, vamos usar aqui no caso a porta RS232. Então vamos aqui ligar então no switch, na porta console, não é numa porta Fast Ethernet ou Gigabit Ethernet, é uma porta específica para que eu possa fazer configurações no switch. Eu não vou ligar o cabo aqui para passar dados do dia a dia, né, acessar a internet, não. Esse cabo é especial para configuração. Então eu fiz a ligação dos cabos, ok. A partir desse momento eu já posso acessar através do PC. Então eu vou clicar aqui no PC. Vai aparecer a aba de opções aqui, Physical, Config, Desktop. Aqui em Desktop existe uma opção chamada Terminal. Seria aquele programa emulador, então se fosse no laboratório real, eu iria utilizar então, teria que ter um programa emulador de terminal. Aqui eu já tenho a opção terminal. Vou clicar ali, aqui só vamos dar um OK. E a partir desse momento, algumas informações do próprio switch, e aparece aqui, ó, switch, sinalzinho maior e o cursor piscando. Isso significa que a gente está no modo exec usuário. Acabamos de entrar no switch, no modo exec usuário. Certo? Então aqui, a partir daqui eu posso dar vários comandos de monitoramento, por exemplo, para eu verificar como é que está a configuração do meu switch, entre outros, que a gente vai ver mais para frente. Primeiro aqui eu vou mostrar, já que o objetivo é mostrar o exec usuário e o exec privilegiado. Aqui estamos no exec usuário. Como é que eu sei que eu estou no exec usuário? Primeiro porque foi logo quando eu entrei, a primeira entrada é pelo exec usuário. E também porque tem esse sinal de maior aqui, ó. Identifica que eu estou no exec usuário. E se eu quiser entrar no exec privilegiado? Então, estando no exec usuário, eu vou executar, eu vou escrever o comando enable. Enable e dou um enter. Ó, notem que ele fez o quê? Ele modificou o prompt aqui, ó. Ele colocou um sinal de cerquilha, mostrando que agora eu estou no exec privilegiado. Então, agora ele aceita, a partir de agora ele está aceitando uma gama grande de comandos para mexer nas configurações do switch. Então, esse seria o exec privilegiado. Eu identifico então por esse sinal de cerquilha. Certo? Vamos continuar aqui. Aqui fala dos modos de configuração, um pouco mais aprofundado agora, porque ele fala sobre o modo de configuração de linha
e modo de configuração de interface. O que seriam esses modos? Basicamente, seria o modo de configuração que eu posso acessar a partir do exec privilegiado. A partir desse momento, eu posso executar comandos dentro do modo de configuração de linha e posso executar comandos dentro do modo de configuração de interface. Vamos no modo de configuração de linha, então. Modo de configuração de linha, aqui já tem um exemplo. Ó. Eu tenho que dar o comando line console 0, que é um comando de linha. Mas antes de acessar esses modos de configuração aqui, dentro do modo exec privilegiado, eu tenho que dar um comando chamado configure terminal. Configure terminal. E dou um enter. Notem que ele modificou aqui o prompt novamente, né? Tem entre parênteses config. Significa que eu estou dentro desse configure terminal, que é o chamado modo de configuração global. Estando dentro do modo de configuração global, aí sim eu posso entrar no modo de configuração de linha, executando o comando aqui abaixo, que ele já mostra, ó, line console 0. Então vou executar aqui, line console 0, enter. E logo depois a gente sai, exit, que é o que ele pede aqui. Nós estamos apenas aqui navegando no nosso iOS, entrando, saindo de modos de configuração, né, modo de configuração global, modo de configuração de linha. Mas para que eu vou utilizar esse comando line console 0? Bem, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas basicamente aqui dentro eu posso fazer configuração para entrar no exec usuário. É uma forma de eu ter uma segurança logo que eu entro no switch. Então aqui dentro, dentro do line console 0, eu executaria um outro comando para colocar senha, que vamos ver logo adiante. Aqui a gente só está entrando, navegando pelo iOS para conhecer um pouquinho mais. Ó, aqui um outro comando, que é o modo de configuração de interface. O modo de configuração de interface, eu utilizo o quê? Interface e o nome da interface. Então a gente viu aqui, ó, quando a gente vem no switch, vem aqui em cima, ele mostra um monte de interfaces, ó. Fast Ethernet 01, Fast Ethernet 02, Gigabit lá embaixo. Então cada um desses aí é uma interface. Então se eu quiser fazer alguma configuração específica para uma interface dessa, eu venho num comando desse modo de interface. Então eu vou fazer aqui, ó, interface Fast Ethernet 0/1. Ou seja, eu vou entrar nessa interface. Opa, digitei errado ali. Botei um E a mais aqui. Fast Ethernet 0/1. Ok? Notem que ele não deu erro agora. Então eu entrei ali, ó, config-if. O if aqui significa que eu estou numa interface, então. Estou especificamente nessa interface 0/1. Então outros comandos que eu posso dar aqui vão influenciar diretamente nessa interface. Né? Se eu fosse uma outra interface, por exemplo, interface Fast Ethernet 0/2. Eu vou diretamente para outra interface. Ó. Aqui o prompt fica igual, né? Simplesmente eu mudei de interface, eu estou na 0/2. Né? Então se eu fizer comandos aqui de configuração de interface, vai ser justamente influenciando nessa interface especificamente. E aqui se eu der o comando exit, eu vou estar saindo da interface. Exit novamente, vou estar saindo. Mais uma vez, vou lá para o início do exec privilegiado. Exit novamente. Ó, eu saio totalmente e volto para o exec usuário. Certo? Então, só dando uma recapitulada aqui. Entrando aqui no PC. Através da opção terminal dentro da aba desktop. Tem a opção terminal. Aqui eu só dou um OK. Vai aparecer aqui então o prompt de comando do switch. Nesse momento eu estou no exec usuário.
né? Aqui eu posso dar comandos, alguns comandos limitados, né? Mas um dos comandos é o enable. O enable é um comando para eu mudar de modo. Vou para o exec privilegiado, onde eu posso dar uma gama de outros comandos. E aqui eu posso então entrar no modo de configuração global, através do configure terminal. Configure terminal, eu mudo de modo aqui. Então, notem que o prompt mudou aqui para config. Eu estou então no modo de configuração global. Aqui eu posso dar algum comando de linha, como por exemplo, line console 0. O que eu faço lá dentro? Vamos ver comandos que a gente pode executar. Entre eles, configurar a senha para entrar no exec usuário. Vou sair daqui. Posso dar comandos, então, também de comandos de modo de interface, para entrar numa interface específica e fazer configurações para aquela interface. Como é que eu faço isso? Comando interface e o nome da interface. Fast Ethernet, por exemplo, 0/1. Ó, mudou o prompt para if, isso significa que eu estou dentro dessa interface. Outros comandos que eu executar aqui vão influenciar diretamente nessa interface. Ok, pessoal? É importante praticar isso aqui, né? Fazer essa brincadeira aqui no PackTracer, colocar o PC, o switch, colocar o cabo e fazer as configurações várias vezes até você memorizar. Você, com o tempo, vai memorizando esses comandos. Muito bem, pessoal. Então, para finalizar a aula de hoje, nós vamos fazer essa atividade aqui, ó, que é um verificador de sintaxe. Isso aqui tem... Esse tipo de atividade, dentro do currículo da Cisco, tem vários momentos. E é bem interessante porque, na verdade, ele coloca uma linha de comando, onde você vai ter que executar os comandos, e se você acertar, ele vai continuar, senão ele vai apontar algum erro, né? Então é uma forma de você fazer um pequeno teste ali, se você conseguiu memorizar, lembrar dos comandos que ele ensinou. No caso aqui, ó, eu vou escolher essa opção que é mostrar tudo, que daí ele já mostra todos os comandos, que basicamente é o que a gente aprendeu e alguma coisinha a mais. Então, nós vamos estar executando esse comando diretamente no nosso PackTracer aqui. Eu optei por fazer assim para já estar utilizando o PackTracer. E você pode fazer em casa das duas formas. Fazer primeiro aqui nesse terminalzinho do currículo mesmo, e depois tentar fazer, fazendo a topologia ali no PackTracer mesmo, e para ir relembrando, né, e memorizando melhor os comandos, ok? Então ele pede aqui para entrar no switch e digitar o comando enable. Vamos fazer isso então. Entrar aqui, no switch a gente entra pela opção terminal, ok? E vamos digitar então o comando enable. Enable, enter, ok? Ele mudou para o exec privilegiado. Pode ver que mudou aqui o sinal do prompt. Ele pede para digitar o comando disable agora. Disable, dá para perceber que justamente é voltando para o exec usuário. Porque quando a gente entra no suite, entra no exec usuário inicialmente. Quando você digita o comando enable, você entra no exec privilegiado. Então ele pede para entrar, sair e, em seguida, entrar novamente. Enable, enable. Muito bem, de novo no exec privilegiado. Depois, digitar o comando de configuração global. Configure terminal. Então, ele permite aqui dentro executar uma gama grande de comandos, né? Então, já mudou o prompt para config. É isso que ele mostra aqui também, ó. Depois, ele pede para colocar o comando exit, para sair. Ó. Então, ele saiu do configure terminal, saiu da configuração global. Ele voltou o nível, então, né? Seria. E logo em seguida ele pede para entrar de novo, só para treinar essa entrada e saída. Configure terminal. Muito bem, entrou novamente, dá para ver pelo prompt aqui. Depois ele pede para entrar, para executar um comando de linha, né, que é o line console 0. Vamos lá então, line console 0, onde ali dentro a gente permite que a gente, por exemplo, configure senha para o exec usuário. Então, assim que você entra no suite, eu teria que digitar uma senha. Mas esse comando a gente vai ver mais para frente. Logo em seguida, ele pede para sair, então, exit. Então, eu vou voltar um nível aqui, saindo do line console 0.
Depois ele pede para entrar no line VTY015. Esse eu não tinha mostrado, né? Mas também é um comando de linha, line VTY015. O que é exatamente isso aqui? Na verdade, é um comando, um modo de linha, para eu configurar aqui dentro, por exemplo, senha para acesso remoto. A gente tinha visto que tem 3 modos de eu acessar o switch. Um deles é através do cabo console, quando eu estou localmente na empresa, por exemplo, eu tenho o switch, tenho o meu computador de forma local, então eu ligo com o cabo. Outras 2 formas é remotamente, através do SSH ou Telnet. Então, justamente esse line VTY015 seria para eu configurar a senha para acesso remoto, quando eu for acessar via Telnet ou via SSH. Mas, por enquanto, a gente está só navegando, né? Então, entrando e saindo nas opções. Então, vamos dar um exit agora que ele pede, para sair dessa linha, esse comando de linha aqui. Depois ele pede para entrar no interface VLAN 1, ou seja, esse aqui é o comando, na verdade, para entrar em alguma interface. Eu tinha demonstrado anteriormente interface Fast Ethernet, mas eu também posso entrar numa interface virtual, que é a VLAN. Isso que a gente vai fazer, então. Interface VLAN 1. Eu estou entrando numa interface virtual padrão do switch da Cisco. Logo após ele pede para ir novamente lá para o line console 0. Posso fazer isso diretamente, não preciso dar o exit, sair para entrar. Eu posso dar direto posso dar direto line console 0, que ele já vai sair aqui da interface virtual e vai diretamente lá para o line console 0, como mostra aqui que mudou o prompt. Ó. E aqui finalizar, claro que não é um comando, né? Mas eu poderia dar um end aqui, por exemplo. O end seria o comando para sair de todos os níveis e voltar lá para o início do exec privilegiado. E assim a gente finaliza então o nosso exercício, a nossa pequena atividade aqui dentro do currículo da Cisco. Muito bem, pessoal, a aula de hoje termina por aqui e a próxima aula a gente avança um pouquinho mais sobre configuração de switch e também do próprio PC, a parte do endereço IP, a gente vai entrar um pouquinho também. Ok? Grande abraço.